Meus amigos, maravilha. Vamos então dar seguimento aqui no nosso último bloco de criminologia crítica para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A gente terminou o nosso último bloco, a gente terminou os nossos últimos encontros falando sobre alguns aspectos muito específicos acerca dos processos de criminalização. E, em resumo, sobre como a criminologia crítica dá um passo além do labeling approach, do labeling approach, ou seja, da teoria da rotulação social, da teoria do etiquetamento, para se fazer uma pergunta muito importante, né? Olha, sim, já sabemos que o Estado rotula alguns comportamentos como criminosos, mas não rotula outros. Mas por que rotula uns e por que não rotula outros? E, além disso, faz uma segunda pergunta, que é como rotula uns e como não rotula outros. E a todo esse processo de atribuição do rótulo delitivo a um determinado sujeito que pratica ou não um comportamento, né? E sabemos que, de acordo com o direito penal, é preciso que o sujeito pratique um comportamento, se dá no âmbito do chamado processo de criminalização. Pois é, um processo de criminalização. E o que seria esse processo de criminalização? Para isso, a gente precisa compreender um pouco mais da criminologia crítica, mas a gente já sabe que a resposta central para aquela primeira pergunta que um criminólogo crítico tem que se fazer, ou seja, por que é que se dá um rótulo para um e não se dá para outro, a gente já sabe que é porque o direito penal serve como um específico sistema de contribuição para a manutenção, para a expansão e também para o fortalecimento de uma determinada ordem político-econômica. E a gente sabe também que a criminologia crítica se interessa, sobretudo, pela ordem político-econômica do capitalismo. Na verdade, sabemos, claro, que é perfeitamente possível discordar de várias perspectivas, mas que esse é o nosso objeto de estudo e que a criminologia crítica se interessa especificamente pela questão criminal no capitalismo, enxergando no capitalismo o grande ponto de inflexão entre a política, entre a economia e entre a questão criminal. Mas tudo bem, se isso tudo é verdade, e se a gente precisa compreender, então, como já tivemos a oportunidade de falar, a partir da visão do professor Alessandro Barata, de Pavarini, de Rusk-Scheimer, política criminal, criminologia e direito penal, tudo dentro da mesma perspectiva, a gente precisa, então, seguir nessas nossas questões. E olha só como é que cada uma delas vai nos levar além no nosso conhecimento. Diz a questão número 4 o seguinte: para Alessandro Barata, o direito penal é o direito igual por excelência. Como assim? Já ensinaram a criminologia liberal e, por isso, a criminologia crítica parte da legitimação da ordem social prévia. A questão está incorreta. E tem vários pontos aqui que vão, dessa maneira sequencial que a gente está seguindo, nos demonstrar mais um pouco do que é a criminologia crítica e sobre como ela pode vir na prova. O ponto é o seguinte: a criminologia crítica nasce como uma forma de se opor à criminologia liberal. Essa é a verdade. A criminologia crítica, portanto, nasce como uma crítica à criminologia liberal. E que criminologias de matriz liberal nós podemos observar? Bom, a criminologia tradicional, especificamente a criminologia clássica, né? A criminologia que, claro, uma criminologia humanista com pretensões de garantir os direitos humanos, de ordem, por exemplo, de Cesare Beccaria, de Francesco Carrara, de Anselmo Feuerbach, de Domenico Romagnosi, dentre outros. Então, sim, é uma realidade. A criminologia crítica nasce como uma crítica à criminologia liberal. E qual era o grande mote da criminologia liberal, que foi o grande ponto de ruptura, e, portanto, o grande ponto disruptivo com a criminologia crítica? Foi a legitimação da ordem social prévia. A criminologia liberal não questionava a ordem social. E a criminologia crítica, portanto, rompe com esse modelo, questionando a ordem social prévia, a ordem dada, e deslegitimando-a. É por isso que a criminologia crítica produz teorias deslegitimadoras da pena. Aquelas que olham para a realidade política, para a realidade econômica, para a realidade social e questionam essa realidade. Dizem, olha, mas por que isso é assim? Isso é funcional para quem? Né? Será que isso não pode ser de outra maneira?
E por isso, a criminologia crítica também aparece como uma criminologia radical e como uma criminologia da libertação, porque se aponta e desponta como uma criminologia revolucionária. E aí você me pergunta, Rodrigo, mas sim, uma revolução contra o quê? Contra a ordem social prévia. A criminologia crítica, portanto, se distingue, se diferencia intrinsecamente da criminologia liberal, porque a criminologia liberal toma a ordem social prévia como uma verdade absoluta e parte dela, não quer romper com ela. Já a criminologia crítica faz o contrário, parte da ordem social para deslegitimá-la e propor uma nova ordem social, para deslegitimar essa ordem prévia. Portanto, a partir daqui, o professor Alessandro Barata vai se fazer a seguinte pergunta: olha, será que o direito penal ele é o mesmo a partir do ponto de vista liberal e de um ponto de vista crítico? Bom, a partir do ponto de vista liberal, o que diz a criminologia liberal é que o direito penal é o direito igual por excelência. E quando a criminologia liberal diz que o direito penal é o direito igual por excelência, se refere a dois específicos pontos, a duas específicas estruturas de sustentáculo dessa afirmação. A primeira delas é a seguinte: olha, o direito penal é o direito igual por excelência, porque todos os interesses protegidos pelo direito penal, ou seja, o que a gente chama hoje de bens jurídicos, são os interesses comuns a toda a população. Todas as pessoas valoram, né, e pensam os bens jurídicos protegidos pela lei penal de maneira idêntica. Portanto, o direito penal produz benefícios iguais para todo mundo, para toda a ordem social, à medida que todas as pessoas valoram e interagem com esses bens jurídicos da mesma forma. O segundo ponto de sustentáculo, a segunda estrutura fundamental para dizer que o direito penal é o direito igual por excelência, é que, de acordo com a criminologia liberal, todas as pessoas têm as mesmas chances de serem alvos do sistema penal. Por quê? Porque a criminologia liberal parte da seguinte ideia: olha, se você escolhe praticar um delito, você vai sofrer necessariamente a pena, né? Então, para a criminologia liberal, o direito penal é o direito igual por excelência, porque ele, primeiro, protege os bens jurídicos que são caros a todo mundo, a todas as pessoas, e, segundo, todas as pessoas têm a exata mesma chance de serem alvo do sistema penal. Beleza. A gente, então, já percebe aqui que a criminologia liberal ela parte de algumas premissas que a criminologia crítica do professor Alessandro Barata vai reputar por incorretas. Ela parte, primeiro, de uma sociologia do consenso e não de uma sociologia do conflito. Por quê? Porque uma sociologia do consenso pensa a questão sociológica a partir de uma integração de todas as pessoas na ordem social. Uma criminologia consensual, uma teoria do consenso, portanto, parte da seguinte ideia: olha, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo tem os mesmos interesses, todo mundo tem os mesmos valores, os mesmos desejos, todo mundo pensa igualmente o que é bom e o que é o mal. A sociologia do consenso, portanto, não parte da ideia de conflitos sociais, parte da ideia de integração social, né? De integração, e não da ideia de conflito. O segundo ponto é que o direito, a partir dessa noção da criminologia liberal, o direito penal é útil para todo mundo, né? Porque, claro, se ele protege os bens jurídicos de todo mundo, ele produz benefícios para todo mundo, para todas as pessoas. Concorda comigo? Se ele produz uma tutela de bens jurídicos que são interesses e valores caros a toda a sociedade, o direito penal produz efeitos positivos para todo mundo, porque ele tira o delinquente da sociedade e o delinquente é um inimigo de toda a sociedade. Né? Porque se eu, Rodrigo, pratico um fato punível, pratico um delito contra os bens jurídicos caros de toda a sociedade, eu sou um inimigo dessa sociedade. Portanto, me retirar da sociedade faz um bem para todo mundo. Beleza. O professor Alessandro Barata vai criticar isso e ele vai perceber que, com olhos da criminologia crítica, o direito penal não é o direito igual por excelência. O direito penal, na realidade, é o direito desigual por excelência.
Isso parece só uma questão linguística, mas na realidade muda muita coisa. E muda totalmente a... Opa, mudei sem querer aqui. E muda totalmente a interpretação da função da criminologia crítica e do que é o direito penal. Onde a criminologia crítica diz que o direito penal protege bens jurídicos e interesses caros a toda a sociedade, a criminologia crítica vai dizer, não. O direito penal, na realidade, protege interesses e bens jurídicos caros à classe dominante e não a toda a sociedade. E, além disso, naquele segundo ponto em que a criminologia liberal se estrutura, se escora, né, se arrima, se segura para dizer que o direito penal é o direito igual, ou seja, a ideia de que todo mundo tem as mesmas chances de ser alvo do sistema penal, a criminologia crítica vai dizer, não, isso não é verdade. Aqueles que têm mais chance de ser alvo do sistema penal são aqueles que não compartilham dos mesmos interesses da classe dominante. Portanto, são aqueles que fazem parte da classe explorada. A partir dessa linha, o professor Alessandro Barata, então, estabelece a ideia de que o direito penal é o direito desigual por excelência. E a partir dessa desigualdade, a gente consegue perceber, então, alguns pontos distintos daquelas características centrais da criminologia liberal. Olha, onde a gente disse que a criminologia liberal é uma criminologia que parte da sociologia do consenso, aqui a gente vai dizer que a criminologia crítica é uma criminologia que parte da sociologia do conflito, porque, diferentemente da sociologia do consenso, ela não enxerga todas as pessoas da sociedade como querendo as mesmas coisas, como tendo os mesmos interesses, como tendo os mesmos objetivos. Ela enxerga as relações do mundo a partir da noção do conflito de classes. Olha que interessante, do conflito de classes, dizendo que, na realidade, a sociedade não se estabelece com base numa integração axiológica de todas as pessoas, mas no conflito daqueles que têm mais poder contra aqueles que têm menos poder. E já que o direito penal é um instrumento político, né, que é feito por meio de leis e por meio de deliberações políticas e tudo isso, então, naturalmente, os bens jurídicos e os interesses que vão ser objeto da criminalização são, portanto, eleitos pela classe dominante e não são aqueles caros a todas as pessoas na sociedade, pelo simples motivo de que a criminologia crítica parte da noção de que as pessoas na sociedade não querem todas as mesmas coisas. A classe dominante quer aquilo que beneficia a classe dominante e a classe dominada, explorada, quer aquilo que beneficia a classe dominada, explorada. Então, sob um primeiro ponto de vista, o direito penal seleciona aqueles bens jurídicos que são caros para a classe dominante e não que são caros para todo mundo, porque não existe essa valoração, o que, né, alguns autores, como o professor Davi Tangerino, chama de universalidade axiológica do bem jurídico. O que é uma universalidade axiológica do bem jurídico? Essa noção de que todo mundo interpreta e valora e sente o bem jurídico da mesma maneira. E, além disso, não é verdade... Bom, né, vamos com calma. Então, onde a criminologia liberal vê sociologia do consenso, a criminologia crítica vê uma sociologia do conflito, uma sociologia conflitual, portanto. Tudo bem. E aí, veja que interessante o que isso acaba nos propondo, né? É que naquele segundo esteio, naquela segunda baliza, naquele segundo arrimo da criminologia liberal, ou seja, que todo mundo tem as mesmas chances de ser selecionado, a criminologia crítica, por meio da pesquisa empírica, responde negativamente e diz, olha, o rótulo da criminalização é um bem desigual. Olha que interessante, um bem desigual. Assim como todo e qualquer outro bem social, como, por exemplo, as prestações de saúde, as oportunidades de melhoramento de vida, como o dinheiro, como a renda, como as prestações públicas, né? Os serviços públicos, são bens sociais, mas são bens positivos, concorda comigo? Os serviços de saúde são bens positivos, as oportunidades de melhoramento de vida e de trabalho são bens positivos, mas esses bens são todos distribuídos de maneira desigual. Porque numa sociedade capitalista, dirão os criminólogos críticos, as pessoas que estão na classe dominante são melhor distribuídas com esses bens. Elas têm
mais distribuição de renda entre elas, né? Vai mais dinheiro para a classe dominante do que para a classe explorada. As prestações públicas, os serviços públicos são distribuídos mais para as classes dominantes do que para as classes dominadas, ou seja, na classe dominante você tem prestações de saúde, você tem você tem educação, você tem trabalho, você tem lazer, etc. E da mesma forma como todos esses bens sociais são todos essas boas coisas, né, são bens socialmente distribuídos, dirá a criminologia crítica que o rótulo de criminalização também é um bem social e também é distribuído de maneira desigual, assim como os bens positivos. Só que, diferentemente deles, aqui a gente vai falar de uma distribuição socialmente desigual de um bem negativo. E, bom, se isso é verdade, se esse bem social, que é bem no sentido de coisa, né? Se esse algo social, se essa coisa social é distribuída desigualmente, então a criminologia crítica precisa se preocupar com quem é o principal destinatário dessa distribuição desigual de bens. E aí a criminologia crítica vai dizer que são aqueles que integram não as classes dominantes, mas as classes dominadas, portanto, as classes exploradas. E como é que se dá essa distribuição de bens? Bom, a partir de 3 específicos processos: a criminalização primária, a criminalização secundária e a criminalização terciária. Então, para a gente fechar essa questão 4, né, ela diz, olha, para Alessandro Barato, o direito penal é o direito igual por excelência, como assim já ensinar a criminologia liberal, e por isso a criminologia crítica parte da legitimação da ordem social prévia. Está totalmente errado, né? Na realidade, para Alessandro Barato, o direito penal é o direito desigual por excelência. Como assim ensina a criminologia crítica, e diferentemente do que pensara a criminologia liberal. E diferentemente também do que afirma a questão 4, a criminologia crítica não parte da legitimação da ordem social prévia, parte da deslegitimação da ordem social prévia. Beleza. E aí, olha só que interessante, né? Já vamos resolver essa questão 5, vamos só fechar esse primeiro ponto. Se é verdade, então, que a criminologia crítica percebe a existência dos processos de criminalização, também percebe que a distribuição desigual desse bem socialmente negativo se dá em 3 processos criminalizantes. Primeiro, um processo de criminalização secundária. Segundo, um processo de criminalização... um processo de criminalização primária. Segundo, um processo de criminalização secundária. E terceiro, um processo de criminalização terciária. A criminologia crítica, dirá o professor Alessandro Barata, percebe que nesses 3 processos de criminalização, nesses 3 processos criminalizantes, já há o dado da seletividade penal. Da seletividade. E é esse dado da seletividade penal que vai, nessa visão, nos orientar no sentido de que a criminalização é um bem socialmente negativo, desigualmente distribuído. Sim, o critério da seletividade é o critério que vai orientar para quem, para que pessoas, em que situações, em que contextos o rótulo de criminoso vai ser desigualmente distribuído. E a criminologia crítica percebe que isso já se dá lá no âmbito da criminalização primária. Porque, de novo, quando o legislador elege bens jurídicos e quando o legislador tipifica condutas no âmbito da legislação penal, ele já está fazendo uma seleção prévia que é de acordo com os interesses da classe dominante. Não é à toa, e isso é bastante simples da gente perceber, que no âmbito das sociedades capitalistas a gente tem uma larga tutela de crimes contra o patrimônio. Sim. O professor Alessandro Barata diz, olha, nada mais evidente, porque se a criminologia crítica é uma criminologia que descobriu que a questão criminal, que o direito penal é um instrumento normativo a serviço de uma política econômica, então, bom, a política econômica do capital, que é aquela, como nós já dissemos, né, que se interessa na realidade, se é verdade, né, que o capitalismo é aquela política, é aquele modelo político-econômico da propriedade, então o direito penal vai ter esse cariz, vai ter essa faceta de garantir a propriedade.
Agora, é muito interessante perceber que em países socialistas, como a China, por exemplo, o direito penal tem criminalizações que não são primordialmente contra a propriedade. São criminalizações que se voltam muito mais à tutela do público, do Estado. Então, por exemplo, você vai ler o Código Penal chinês, eu já tive essa oportunidade, claro que numa versão traduzida, né, com um professor chinês explicando um pouco, que eu não falo nem uma vírgula de chinês, mas tive a oportunidade de lê-lo numa versão traduzida com um professor de direito penal chinês explicando como algumas coisas funcionavam. E existe um altíssimo número de crimes contra o Estado, que aqui a gente tem menos número. Crimes cuja vítima é a ordem política, a vítima é a ordem social e a vítima é o Estado. E uma menor quantidade de crimes contra a propriedade. É bastante interessante isso, porque a gente percebe como, num modelo político-econômico que se volta mais para o coletivo, como são os modelos socialistas, o direito penal criminaliza mais atos contra a coletividade. E num modelo capitalista como é o nosso, que, diferentemente do modelo socialista, é um modelo mais centrado na individualidade, enquanto um modelo mais centrado no liberalismo, portanto, no sujeito, no indivíduo, que é meu, o que é seu, você que se vire, o direito penal produz mais crimes contra a propriedade individual. Então, lá no âmbito já da criminalização primária, quando o legislador escolhe os bens jurídicos que vão ser objeto de proteção penal, ele já faz uma primeira seletividade penal, estabelecendo ali quem são os principais selecionados. Por quê? Porque, bom, se é verdade que o legislador está dizendo que a grande maioria dos crimes, né, vai se voltar para a tutela da propriedade, então os principais selecionados, os principais destinatários do rótulo de criminoso vão ser aqueles que não têm propriedade própria, né? Como a gente falou nos outros blocos, por exemplo, o sujeito que é o vadio, né? Que hoje a gente não tem a criminalização da vadiagem, mas dá para fazer um paralelo, uma analogia que você vai entender. Aquele que não tem trabalho, né? Que é inapto para o trabalho, e aquele que não tem propriedade, porque o primeiro não vai ter dinheiro para comprar nada, e o segundo não tem nada, e, portanto, ele vai furtar as coisas dos outros que têm. Então, já no âmbito da criminalização primária, que se traduz nesse ato do legislador de tipificar crimes e penas, já existe uma seleção criminalizante. No momento seguinte, a gente tem uma segunda fase desse processo criminalizatório, né? Desse processo criminalizante, desse processo de criminalização, que é a imposição concreta da pena para os sujeitos concretos por meio dos juízes. E aqui, dirá a criminologia crítica, é o momento que a gente tem a maior seletividade de todas, porque o número de delitos que chegam ao conhecimento da polícia e depois que vão a julgamento pelo Poder Judiciário e depois que são sentenciados penalmente de maneira condenatória pelos juízes é ínfimo comparado ao número de delitos praticados. De modo que, se a gente analisar, por exemplo, dados da população carcerária no Brasil, a gente vai perceber uma seletividade muito grande. Pessoas integrantes das classes menos favorecidas se consubstanciam numa avassaladora maioria da população carcerária. Crimes contra a propriedade e crimes de tráfico de drogas são os crimes relacionados à lei de drogas são o objeto preferencial da população carcerária. E, bom, quem é essa população carcerária? Majoritariamente negros, que foram tradicional e secularmente excluídos, né, da vida econômica por meio de muitos e muitos anos de escravidão no Brasil e até hoje colhem a rebarba disso. Portanto, pessoas que historicamente estão atreladas a um grupo politicamente vulnerabilizado e, portanto, no frigir dos ovos, com menos renda, com menos acesso ao trabalho, com menos acesso aos bens da vida comum, né? E por aí vai. Portanto, um grupo politicamente vulnerabilizado são negros e são pobres, né? Negros e pobres. Portanto, a gente precisa se perguntar, olha, mas e o rico? O rico não comete crime? Comete crime pra caramba. Entretanto, se a gente analisar os números da população carcerária no Brasil, a gente vai perceber que ela é majoritariamente composta por negros e pobres. E aí a criminologia crítica vai dizer, olha, mas os ricos cometem tanto crime do ponto de vista formal quanto os pobres.
O problema é que lá na criminalização secundária, na atribuição concreta de pena pelos juízes, nós temos o grande gargalo da seletividade penal. E é onde a gente tem, por exemplo, a cifra negra, né? Ou seja, o poder, o aparato judiciário de controle penal se volta muito mais para essas pessoas integrantes da classe dominada do que para as pessoas da classe dominante. E, além disso, temos ainda um terceiro momento desse processo de criminalização, que é a criminalização terciária. E aí é a imposição concreta da pena, o cumprimento da pena, né? O cumprimento efetivo. E aí a seletividade vira maior ainda, porque já é difícil que um rico, o que diz a criminologia crítica, né? Já é difícil que um rico possa ser enquadrado nas hipóteses delitivas do processo de criminalização primária. Depois disso, é mais difícil ainda que ele seja levado ao julgamento do Poder Judiciário na criminalização secundária. E ainda que ele seja, é mais difícil ainda que ele seja efetivamente levado a cumprir a pena. A gente tem várias normas no direito penal que beneficiam o rico, beneficiam a classe dominante em desfavor da classe dominada, para que ele não precise chegar a cumprir a pena e por aí vai. Rodrigo, dá um exemplo. Bom, a gente pode considerar aquele velho caso do furto de energia elétrica e do delito tributário, né? Se você comete um delito tributário e sonega 200 milhões de reais em tributo, você pode pagar a qualquer tempo o tributo e aí você vai ter a sua punibilidade extinta a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado. Se você, entretanto, furta energia elétrica, o famoso gato, e você paga o que você devia para a concessionária, você não vai ter a punibilidade extinta, não. Você vai ter, no máximo, se o juiz estiver de boa vontade, a aplicação do artigo 16 do Código Penal, que traz o arrependimento posterior. Perceba que os atos são substancialmente parecidos no comportamento, né, que é subtrair um dinheiro que não te pertence, mas a resposta jurídica é diferente. Para o rico, né, porque quem sonega milhões de tributos é o pobre da esquina? Não, é o rico, que tem empresa, né, que mexe com grandes valores, que faz lavagem, por aí. Para o rico que comete essa subtração de dinheiro que não é dele, extingue a punibilidade, não tem problema não, passa a mão na cabeça dele. E para o pobre? Não, para o pobre, ferro nele e pena. Além disso, se a gente para pensar ontologicamente, a gravidade do ato de sonegar tributo é muito maior do que é do ato de fazer o gato em casa. Primeiro porque a densidade do dano é muito maior, né? O cara que sonega tributo em grandes quantidades de empresas, etc., isso vai sonegar milhares e milhões, e o cara que faz gato em casa vai sonegar quanto? A conta de luz do mês e do outro mês. Ah, Rodrigo, mas ele pode fazer isso por um ano. Sim, mas não vai dar 0,5% do que sonega de tributo uma dessas grandes empresas aí que a gente está cansado de ver no jornal. Tudo bem. E além disso, né, olha que interessante, esse cara que faz o gato em casa, ele cria um prejuízo privado, né, para uma pessoa que é a concessionária. Agora, o cara que sonega tributo cria um prejuízo para todo mundo, porque é dinheiro público. Mas perceba como o professor Alessandro Barata que traz uma sacada inteligente. Ele diz, olha, se a criminologia crítica percebe que o direito penal é um instrumento de garantia da ordem político-econômica, vamos olhar a ordem político-econômica. Bom, o capitalismo não é uma ordem político-econômica centrada na propriedade privada, muito mais do que no coletivo? Sim. Portanto, está aqui a explicação da gente criminalizar o cara que causa um prejuízo pequeno para a concessionária, mas não criminalizar o rico milionário que causa um grande prejuízo para a sociedade inteira, né? Então, a partir desse processo de criminalização, é que a gente tem a imposição do rótulo de criminoso para alguns comportamentos e para outros não. E por quê? Bom, porque é preciso que cada imposição dessa seja funcional a uma determinada configuração, a um determinado modelo de ordem político-econômica. Rodrigo, sim, mas e como é que a criminologia crítica explica o fato de que vários ricos aí na Lava Jato estão sendo presos, né? Estão sendo não, porque agora não tem mais Lava Jato nesse sentido, mas como que na ação penal 470, no mensalão, foi tanto rico preso? Como que na Lava Jato foi tanto rico preso? Como é que a criminologia explica isso? Bom, em duas grandes categorias que o professor Raul Zaffaroni nos traz. A primeira delas é a criminalização por comportamento grotesco ou criminalização por comportamento tosco.
São aqueles casos em que o comportamento do rico é tão escandaloso, mas tão escandaloso, mas tão escandaloso, que não tem como os órgãos de controle social não criminalizarem esse sujeito. Porque a coisa é tão escandalosa e sai tão a olhos vistos que causa mesmo um escândalo político, e aí o sistema de controle social atribui o rótulo de criminoso a esse político, a essa pessoa integrante das classes sociais mais elevadas. Mas isso, de fato, não se consubstancia nem numa proporção mínima da população criminalizada no Brasil, que é identificada majoritarissimamente com as pessoas integrantes da classe dominante. E, além disso, uma segunda categoria, né, que é a chamada criminalização pela perda de cobertura. Criminalização pela perda de cobertura. E o que é a criminalização pela perda de cobertura? É aquela situação em que há a imposição do rótulo porque um determinado sujeito deixou de ser funcional a uma estrutura política da classe dominante. Como, por exemplo, a situação em que você tem um chefe de Estado que perde uma eleição e se opõe, vira oposição de um governo, ele perde a cobertura política do poder punitivo. E como o poder punitivo muda de mãos, ele agora vira um destinatário preferencial do poder punitivo, ainda que seja rico, milionário, porque ele perde a cobertura política. Tudo bem? Então, cuidado com todas essas situações. Mas aí, olha só que interessante, né? Para a gente poder partir para a questão 5. Até agora, a gente está falando de controle social formal, né? Aquele controle que é exercido, aquele controle penal e punitivo que é exercido por meio dos órgãos oficiais de controle, polícia, Ministério Público, juízes, etc. Mas será que a criminologia a criminologia crítica, só se interessa por essa modalidade de controle? Olha só o que diz a questão 5. A criminologia crítica toma por objeto de estudo, além do controle social oficial, manifestações informais de poder punitivo, identificando relações de poder semelhantes às do cárcere em diversas esferas da vida cotidiana. Está correta a assertiva. Porque a criminologia crítica parte da seguinte ideia: olha, o direito penal é só um segmento do sistema de controle social. E todo sistema de controle social é também funcional a esse modelo político-econômico. Portanto, a criminologia crítica não quer só estudar o direito penal, quer estudar todas as outras manifestações de controle social que se apresentam no mundo real. E a gente tem aqui, então, a clássica distinção entre o controle social oficial ou formal e o controle social não oficial ou informal, que a criminologia crítica nos dá. O controle social formal ou oficial é esse exercido pelos órgãos formais de controle, né? Polícias, Ministério Público, acusadores, juízes, tudo isso, claro. O controle informal, entretanto, que também é objeto de estudo da criminologia crítica, é aquele prévio, exercido por um modelo configurador positivo, que não age necessariamente por meios punitivos e por agentes públicos, etc., mas age incutindo na cabeça das pessoas padrões éticos e morais de comportamento social. Aqui, então, a criminologia crítica se ocupa do controle exercido pela igreja, do controle exercido pela religião, do controle exercido, sobretudo, pela escola. E aqui eu te digo para tomar muito cuidado com isso, porque isso caiu na última prova, na minha prova, para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais. E olha a questão de número 6. O direito penal incorpora a falácia do mérito, mas esse elemento já conforma as relações de punição desde o sistema escolar, que é o primeiro segmento do sistema social de marginalização e seleção. Está correto, de acordo com o entendimento do professor Barata. Ele diz o seguinte: olha, essa noção do mérito, né? Olha, o que é um mérito, né? Se você se comporta bem, você não é criminalizado. Se você se comporta mal, você é criminalizado. Portanto, se você toma o rótulo de criminoso, é porque você mereceu, né? Você agiu mal, você escolheu praticar o crime. Beleza. Esse dado nós já vimos que é um dado inerente à ordem capitalista. Por quê? Porque a ordem político-econômica do capital precisa do dado do mérito para que
o sujeito da classe explorada trabalhe sempre produzindo para a classe exploradora. A ideia de que, olha, quanto mais você trabalha, mais probabilidade você tem de melhorar de vida. Quanto mais você se esforça, quanto menos você dorme, quanto menos você descansa, quanto menos você se diverte, quanto mais você produz para a classe dominante, mais você tem condição de melhorar a sua vida. O direito penal incorpora esse dado-chave do capitalismo, porque o direito penal incorpora todos os dados do capitalismo. E essa mesma lógica é transposta para o sistema de controle social formal. E diz, olha, quanto mais você se esforça para não cometer um crime, menos chance você tem de ser criminalizado. Quanto menos você interfere na propriedade do outro, menos chance você tem de ser criminalizado. Mas o professor Alessandro Barata, voltando os olhos dele para o primeiro segmento de socialização da maioria das crianças, ou seja, para a escola, para o segmento escolar, ele diz, olha, esse dado do mérito já é incorporado pelos sistemas de controle social informal muito antes de ser incorporado pelo sistema de controle social formal. E essa foi uma pergunta da última prova de delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, 2018. Claro, com uma ou outra variação, mas cobrava esse entendimento do professor Alessandro Barata. Ou seja, a noção dele de que o sistema criminalizante do direito penal simplesmente dá seguimento ao sistema social de marginalização e seleção que já começou na vida do sujeito lá na escola. Por quê? Porque a escola, um sistema social de controle informal, se pauta pelos mesmos mecanismos políticos de controle que o direito penal. A ideia do mérito, olha, quanto mais você se esforça, melhor aluno você é, sendo que isso deixa de fora, né, a procedência do aluno, se ele tem uma boa casa para estudar, o acesso econômico dele a livros, se ele tem internet em casa para assistir a aula, né? Se ele tem comida adequada para ele comer e ir para a aula alimentado, né? Isso deixa de fora. Assim como o direito penal também deixa de fora dessa questão do mérito se o sujeito não tem nada para comer em casa e ele precisa furtar para comer, né? Pois é, ele não está preocupado se você tem alguma coisa para comer, ele só diz, quanto menos você interfere na propriedade do outro, mais correto você está. Mas ele não se preocupa se você tem uma casa, um teto, para você não passar frio no inverno da Europa, né? Fazendo o exemplo que a gente deu lá no primeiro bloco. Na escola, diz o professor Alessandro Barata, a mesma coisa. O sistema escolar não quer saber se você, aluno, tem internet em casa para assistir a aula, se você tem uma boa casa, se você acorda com um tiro todo dia do lado da sua comunidade, se você tem boa comida e dinheiro para comprar livro. Ele só quer saber se você tira boa nota ou não tira, né? Além disso, esse sistema reproduz a autoridade central do modelo do capital, com punições, claro. O professor entra na sala e ele tem ali o aluno problemático, o que ele faz? Ele pune o aluno e tira o aluno da sala e expulsa da escola. O que é isso? É uma prevenção especial negativa, né? Mas o professor também pode chegar na sala e dizer, olha, se todo mundo se comportar, vai ter aqui um prêmio no final da aula. Vou dar 1 ponto para cada um na matéria. Prevenção geral positiva. E aí o professor Barata, então, estabelece que as carreiras criminosas, né, elas, na realidade, são processos contínuos de exclusão e marginalização. Isso começa já lá nos primeiros moldes do controle social informal, tendo nesse parâmetro um papel fundamental o segmento escolar, que vai ser o primeiro segmento do sistema social de marginalização e seleção. Eu aposto que a gente provavelmente vai ter uma questãozinha como essa, trabalhando essa ideia do controle informal e também do papel do segmento escolar em todo esse parâmetro. Tudo certo, meus amigos? Então, assim, nesse pequeno tempo que nos coube, essas são as premissas fundamentais da criminologia crítica. Rodrigo, é só isso? Não, a criminologia crítica é um mundo gigantesco. Não é à toa que você tem bibliotecas inteiras sobre criminologia crítica. Mas essas são as premissas fundamentais, o que você não pode deixar de saber para fazer uma prova que caia criminologia crítica. Tudo bem? Estou à sua inteira disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Nós nos vemos na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá.